As obras de engenharia podem sofrer os efeitos dos males congênitos e adquiridos. São vulneráveis a acidentes e também deterioram-se com o passar do tempo. Afinal, uma edificação é o resultado da combinação de materiais diversos e heterogêneos e de mão de obra geralmente não especializada e de grande radioatividade. Acrescenta-se a isso a agressividade ambiental, a má utilização e a falta de conservação para que comecem a se manifestar os fenômenos patológicos, que tendem a comprometer a funcionalidade e a segurança do imóvel. Nesse sentido, é de fundamental importância o aprimoramento de profissionais de engenharia voltados para a investigação das falhas e avárias. Avárias que é uma rachadura, o vazamento, o piso solto. Essas são avárias ou patologias na construção civil. Esses profissionais, que são denominados peritos de engenharia, devem ter a capacidade de analisar os problemas e emitir os pareceres técnicos conforme cada caso específico. A NBR 13752, Perícias de Engenharia na Construção Civil. O que significa perícia? Perícia, uma atividade que envolva a apuração das causas que motivaram determinar evento ou da acessão de direitos. Nas próximas falas, você irá conhecer mais um pouco sobre o que são essas patologias na construção civil. Na estrutura estudada não foi diferente. Durante sua realização, o proprietário não contou com a elaboração de um projeto, nem com o acompanhamento de responsáveis técnicos e profissionais qualificados. Inicialmente, acreditou-se na hipótese do dano ter sido causado por problemas exclusivamente estruturais, erro de dimensionamento, sobrecarga, entre outros. Na sequência, o caso foi estudado e discutido com orientadores, e eles chegaram à conclusão de que esses problemas não eram somente estruturais, mas vinham de um conjunto de problemas causados por vários fatores comuns em obras civis, que caracterizam os vícios da construção civil. Durante a visita, ainda foram constatados ninhos existentes na junção entre o pilar e viga, verificação nítida de acúmulo de brita e a existência de micro-organismo vivo, como musgos e outros elementos. Também foi vista a presença de uma trinca de 1,5 mm no sentido horizontal, comprimento da armadura da viga, que sustenta a sacada ao qual foi engastada a nova laje. Através dessa trinca é possível verificar o acúmulo de óxido de ferro em algumas partes, ou seja, a expansão da bitola da barra de aço. Resultados e discussões. Podemos começar a abordar sobre esse tema com o seguinte tópico: natureza versus erros humanos. Tirando os casos que correspondem à ocorrência de catástrofes naturais, como fortes ventos ou fortes chuvas, que acontecem de maneira imprevisível, ou seja, não tem um controle contra isso, uma grande parte dos erros patológicos eles acontecem por falhas de projeto, concepção, execução e utilização. É claro que, em geral, existem dois tipos de erros humanos: aquele erro que é intencional e o não intencional. Os erros não intencionais são aquelas ações que são cometidas ou omitidas sem um pensamento prévio. Não teve um cuidado numa etapa como de projeto ou na concepção, por exemplo. Agora, os erros intencionais ou os desvios intencionais são ações que alguém, de forma liberal, realiza ou omite porque acredita, seja lá qual for o motivo, que esse tipo de ação vai trazer alguma vantagem, algum benefício, vai tornar tudo mais fácil, mais seguro. Outro ponto que a gente pode destacar é a questão do levantamento patológico no Brasil. Em 1988, Carmona e Megara realizaram um amplo levantamento no Brasil que indicaram a incidência dos principais problemas patológicos das estruturas de concreto em relação à sua origem. Pode-se observar que deveria ser dada uma maior atenção para o controle de execução das obras de concreto, ou seja, para a qualidade da mão de obra. Conhecidas ou estimadas as características de deteriorização do material e dos sistemas estruturais, pode-se entender como durabilidade o parâmetro que relaciona a aplicação dessas características a uma determinada construção, individualizando-a
pela avaliação da resposta, que dará os efeitos da agressividade ambiental e definindo, então, a vida útil da mesma. Aí a gente já aborda o outro tópico, que é em relação à durabilidade. O que a gente pode fazer para atingir um bom grau de durabilidade em uma construção? E quais seriam os efeitos que a agressividade ambiental traria em questão à durabilidade? Conforme os diversos estudos e pesquisas realizadas sobre um concreto, pode-se analisar e identificar as deficiências da obra estudada. É sabida que a relação água-cimento, utilizada no traço do concreto, deve variar entre cerca de 0,50 e 0,70. Nesse caso, segundo uma análise feita em laboratório, utilizou-se 0,92, ou seja, um valor bem superior ao que era anteriormente desejado, o que resultou em um concreto mais poroso, com cerca de 10% de índice de absorção, proporcionando assim a segregação do mesmo, dando margem ao aparecimento de falhas na concretagem ou nichos. Além do concreto de péssima qualidade, a concretagem também não foi bem executada. Pode-se verificar a falta de comprimento necessário, pois hoje a norma ela exige que se utilize um comprimento de no mínimo 2 centímetros, e a do caso distrito era bem inferior a isso, era inferior a cerca de 1 centímetro. Tais fatores, eles facilitaram a penetração da água que chegou até as armaduras e iniciou um processo de corrosão. Assim, a estrutura ela encontrou-se em local aberto e não apresentou nenhuma forma de revestimento de proteção, como uma pintura, por exemplo. É evidente que a mesma estaria sujeita a sofrer esse processo. Então, com certeza, tais ações não é uma boa alternativa para um processo bom de durabilidade do concreto. Outro fato observado foi a falta de uma junta de dilatação, ou até mesmo a falta de uma armadura negativa na união da estrutura da laje nova com a laje da sacada. Mas o que vem a ser essa junta de dilatação? Também conhecida como junta de movimento. São dispositivos criados para absorver a variação volumétrica dos materiais e também usadas para mitigar o efeito da vibração e movimentações inerentes a cada tipo de estrutura, a cada tipo pode ser de piso, a cada tipo de laje, vai depender muito da situação. Temos também a questão de reforço ou recuperação na estrutura, porque outro fato observado é dependendo da estrutura, ela vai precisar ou de um reforço ou de uma recuperação, ou também ela pode precisar de ambos. A recuperação vem a ser o retorno da integridade das peças estruturais, incluindo a vida útil inicial. Já os reforços pressupõem a perda da resistência residual, ou seja, a estrutura não atende mais às solicitações do projeto. Assim, nem sempre o reforço é recomendado para elementos em estágio avançado de generação, onde a recuperação é importante. A questão das metodologias para reforçar uma armadura. Temos várias metodologias, mas as que mais usamos são as tradicionais, para reforçar uma estrutura debilitada, que é o aumento das seções dos elementos resistentes, tais como vigas, pilares, lajes, dependendo de como vai ser a estrutura, para elevar a capacidade de carga na estrutura. Nesse caso, uma nova camada de concreto é aplicada à superfície existente com o objetivo de produzir um elemento monolítico, que venha a dar um reforço. Argamassas também são empregadas, assim como nos polímeros, particularmente, em ambientes susceptíveis a alguns tipos de ataques, sendo eles ou físicos ou químicos, mas são mais comuns que os ataques sejam químicos. A execução da obra estudada pelo artigo, que serviu como fundamentação para esse trabalho, é um retrato de como ainda são realizadas as pequenas construções no Brasil, porque essa busca desenfreada pela economia acaba acarretando sérios problemas. E aí, visando economizar, escolhe-se contratar simples pedreiros, e aí essa falta de qualificação pode trazer problemas muito maiores do que o valor que seria investido em uma mão de obra qualificada, uma vez que essa falta de capacitação vai ter um impacto direto no dia a dia das obras e vai poder gerar um prejuízo bem maior do que o valor que seria, por exemplo, investido em uma mão de obra qualificada. E aí algumas execuções com falhas
podem acabar gerando futuras dores de cabeça, porque pode dificultar o trabalho que possivelmente terá que ser refeito, e aí gerando atraso de obra e também gerando mais gastos com materiais, podendo haver até o dobro do custo do planejado. Então, a partir dessas percepções, se faz necessário, então, que haja uma devida importância para todas as etapas de edificação, que seja ela planejamento, projeto e execução, para que assim seja evitado, de toda forma, os vícios na construção civil.